Olá, tudo bem? Eu sou a professora Simone Ribeiro e na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo de produto vetorial com as propriedades de produto vetorial. Então vamos lá. Vamos pegar para isso três vetores do R3, U, o vetor x1, y1, z1, V, o vetor x2, y2, z2 e W, x3, y3, z3. E ainda vamos tomar aqui um escalar qualquer, um número real, que eu tô chamando aqui da letra alfa. Então, nós sabemos que, primeira propriedade, U vetorial V é menos V vetorial U. O que significa isso? Que o produto vetorial não é comutativo. Se eu mudar a ordem dos vetores, o sinal do produto vetorial muda. Portanto, fica negativo. Eu queria salientar, antes de mais nada, que todas essas propriedades de produto vetorial, como o produto vetorial é um determinante, então as propriedades vêm das propriedades do determinante. No Google Classroom eu coloquei para vocês um arquivo PDF com um resumo dessas propriedades determinantes. Então, eu recomendo que vocês deem uma lida nesse PDF para relembrar essas propriedades. Então, vamos lá, vamos demonstrar essa propriedade usando as propriedades determinantes. Então, vamos lá. O vetorial V é esse determinante aqui, e JK, a segunda linha é o vetor U, x1, y, z1. A terceira linha é o vetor V, x2, y2, z2. E aí eu quero inverter isso aqui. Para eu inverter esse produto vetorial, eu tenho que inverter as duas linhas, a linha 2 com a linha 3. E a gente sabe no determinante que se eu troco duas linhas de posição, o determinante fica negativo, tá? Então, esse determinante aqui representa a segunda linha é o vetor V, a terceira linha é o vetor U. Então, isso aqui é menos, por causa desse menos aqui, V vetorial U. Então, a demonstração é bem simples, se você se lembra das propriedades de determinantes, tá? Então, resumindo, o produto vetorial não é comutativo. Vamos prosseguir. Bom, exemplo, nós vimos o seguinte, que I vetorial J é o vetor K, I vetorial J é o vetor K, tá? Mas e J vetorial I? J vetorial I é o menos K, tá? Porque a gente trocou os vetores de posição e, portanto, o resultado do produto vetorial muda de sinal. Portanto, J vetorial I é menos K. Da mesma forma, J vetorial K é I, mas se eu mudar de sentido, J vetorial K vetorial J vai ser menos I, tá? Esse menos I aqui, ok? E para completar, K vetorial I é J, mas se eu inverter, I vetorial K dá menos J, tá? Então, se eu inverter a ordem, o sinal do produto vetorial muda, tá? Segunda propriedade diz o seguinte, se eu tenho U mais V, ou seja, a soma de dois vetores, produto vetorial com o terceiro vetor, W, isso é, eu posso fazer a distributiva, né? Isso é U vetorial W mais V vetorial W, tá? É a distributiva daqui em relação à soma de vetores. Vamos fazer a verificação. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar U mais V vetorial W, vou começar daqui e vou colocar isso em coordenadas. Então, U mais V em coordenadas é x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2. E aí, vetorial
o vetor W, que é x3, y3, z3. E a gente sabe que isso é o determinante IJK. A segunda linha é o primeiro vetor aqui, x1 mais x2, y mais y2, z1 mais z2. E a terceira linha é o vetor W, ok? Agora, vamos lembrar de uma propriedade determinante que diz o seguinte: se eu tenho um determinante em que uma das linhas é a soma de duas parcelas, como nós temos aqui, então nós podemos quebrar isso com uma soma de dois determinantes. O primeiro determinante com as primeiras parcelas, x1, y, z1, x1, y, z1, e o segundo determinante com as segundas parcelas, x2, y2, z2, x2, y2, z2. O resto permanece igual. Eu estou salientando aqui que isso é a propriedade 12 lá do PDF que eu falei para vocês, que está no Google Classroom, tá? Agora, vamos observar que esse primeiro determinante, esse vetor é o vetor U, esse vetor é o W, então isso aqui é U vetorial W, e esse aqui é o meu vetor V, e esse aqui é o meu vetor W, então esse aqui é V vetorial W. Ou seja, eu obtenho exatamente a resposta que eu queria obter, tá? A propriedade está correta. Seguindo adiante, novamente, propriedade número 3 diz o seguinte: se eu tenho um alfa, um número real multiplicado pelo vetor U, vetorial V, isso é o mesmo que U vetorial alfa V, que é o mesmo que eu colocar o alfa para fora e fazer o vetorial V, tá? Então, eu vou demonstrar apenas que alfa vezes U vetorial V é o mesmo que colocar o alfa para fora e fazer o vetorial V. A outra parte, que seria essa daqui, essa igual a essa, é análogo, tanto vocês podem fazer. E isso é a propriedade 5 do PDF de determinantes que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Alfa vezes U, eu monto aqui meu determinante, que vocês já estão habituados. E aí, na segunda linha, eu vou colocar o meu primeiro vetor, que é alfa vezes U. Então, é alfa x1 mais, alfa x1, alfa y1, alfa z1, tá? Só que aí tem uma propriedade do determinante que diz o seguinte: se uma linha ou coluna, no caso aqui a linha, está multiplicada toda por um número real, que aqui é alfa, eu posso colocar esse número real para fora do determinante, multiplicando o determinante. Então, isso é alfa, que multiplica esse determinante aqui, tá? Isso é a propriedade 5 lá do PDF que vocês podem consultar. Ora, mas esse determinante é o vetorial V, tá? Que é exatamente o que eu tenho aqui do lado, o vetorial V. Então, isso é alfa que multiplica o vetorial V. E a propriedade fica demonstrada. Vamos então à propriedade de número 4. O vetorial V escalar U é o mesmo que o determinante formado pelas linhas. A primeira é o W, a segunda é o vetor U, as coordenadas do vetor U, e a terceira são as coordenadas do vetor V. Então, o vetorial V escalar W, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou começar aqui do lado esquerdo e vou montar o meu U vetorial V em coordenadas. Então, o vetorial V é esse determinante aqui que a gente já está habituado. Primeiro vetor U, segundo vetor V. Escalar o vetor W, x3, y3, z3. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que esse determinante aqui, na realidade, é esse vetor aqui que eu obtive na definição lá no primeiro vídeo de produto vetorial, que foi o vídeo anterior a esse, tá? E aí, o que eu faço? Eu tenho um vetor escalar com outro vetor. Então, fica a primeira coordenada vezes x3,
mais a segunda coordenada vezes y3, mais a terceira coordenada vezes z3. Então, montando, dá isso aqui. Mas olha só, isso aqui é o mesmo que o determinante, esse determinante aqui, em que a primeira linha é x3, y3, z3, a segunda linha é x1, y1, z1 e a terceira linha é x2, y2, z2, desenvolvido por cofatores, tá? E vocês podem ver isso e deduzir isso a partir daquilo que você viu na definição de produto vetorial. Reescrevendo esse determinante, isso é o determinante de W, a primeira linha, a segunda linha U e a terceira linha V, que é o que nós temos aqui e que é o que nós queríamos provar, tá? Seguindo em diante, vem a propriedade 5. A propriedade 5 é uma propriedade que vai ser muito usada, principalmente na parte de retas, de planos, de distância, tá? Então, é uma propriedade muito importante, que diz o seguinte: quando eu faço o cálculo de U vetorial V, o resultado, esse vetor obtido, ele vai ser perpendicular a U e a V ao mesmo tempo, ou seja, ele vai ser perpendicular aos dois vetores. Então, eu vou mostrar que U vetorial V é perpendicular a U, a prova do outro, de ser perpendicular a V, é completamente análoga. Bom, quando é que dois vetores são ortogonais? Quando o produto escalar deles é zero, né? Isso a gente viu lá nas propriedades de produto escalar. Bom, vamos fazer então essa conta. Agora a gente vai usar a propriedade que a gente acabou de ver, que é a propriedade 4, que eu tenho um produto vetorial escalar com um outro vetor. E a gente viu que esse é um determinante formado pelos três vetores. Como é que fica então? Então, U vetorial V escalar U é obtido assim: a primeira linha é esse vetor aqui, x1, y1, z1. A segunda linha é o primeiro vetor do produto vetorial, x1, y1, z1. E a terceira linha são as coordenadas do vetor V, x2, y2, z2. E aqui nós temos um determinante em que vocês estão vendo que nós temos duas linhas iguais. E quando isso acontece, o determinante é zero, tá? Novamente, essa é uma propriedade que está lá no PDF do Google Classroom que eu deixei para vocês. Bom, voltando aqui rapidinho, então com isso a gente conclui que os vetores são ortogonais, tá? Você pode fazer a mesma coisa para mostrar que o vetorial V é perpendicular ao vetor V. Vamos então à propriedade 6, que diz o seguinte: que o vetorial V é o vetor nulo se e só se U e V são paralelos ou um é múltiplo do outro, tá? Se os vetores não são múltiplos um do outro, então o produto vetorial não vai ser o vetor nulo, tá? Então, vamos demonstrar essa propriedade. Vamos mostrar que se U é múltiplo de V, então o produto vetorial é o vetor nulo. Vamos mostrar esse sentido aqui. Vamos lá, então. Então, eu tenho U vetorial V, mas quem é U? É K vezes V, é um múltiplo de V. Então, KV vetorial V. Então, vamos montar o determinante. Isso fica KX2, KY2, KZ2 e a terceira linha, x2, y2, z2. E como vocês estão vendo que a segunda linha é múltipla da terceira linha, a gente sabe por propriedade que quando isso acontece, o determinante é zero. Então, isso aqui dá o vetor nulo, tá?
Ok, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários do vídeo que eu respondo assim que for possível. A propriedade 7 é só uma observação, é que o produto vetorial não é associativo. Veja que I vetorial J, como é que eu faço? Faço primeiro I vetorial I, mas a gente já sabe que isso dá zero. Desculpa, o vetor nulo vetorial J, e portanto é o vetor nulo, tá? Agora, se eu faço I vetorial J, se eu associo dessa forma, I vetorial J é K, portanto fica I vetorial K, mas I vetorial K a gente já viu que é menos J, tá? Então, o produto vetorial não é associativo, e a gente também já viu que o produto vetorial não é comutativo. Vamos então para mais uma propriedade de produto vetorial, propriedade 8, que é o duplo produto vetorial. Ele diz, sejam U, V e W pertencente a R3, exatamente como nós apresentamos lá no início dessa apresentação. Então, o vetorial V vetorial W, isso é o mesmo que o escalar W vezes V, menos o escalar V vezes W. Vamos rapidamente entender esse resultado, e a demonstração eu coloquei para vocês no material escrito lá no Google Classroom, tá? Não é uma propriedade que nós vamos usar muito, mas eu queria deixar aqui registrada a apresentação dela. Vamos entender passo a passo por que dá um resultado desse tipo aqui. Então, vamos lá. Reparem que, primeiramente, isso aqui é um produto escalar, portanto, é um número real. Isso aqui é um produto escalar, portanto, é um número real. Portanto, o que esse duplo produto vetorial está nos dizendo? Que o resultado é um vetor que é combinação linear de V e W. Então, é isso que ele está dizendo. Vamos ver? Bom, vamos chamar esse V vetorial W de P. E eu sei que esse P, ele é perpendicular a V e a W ao mesmo tempo, tá certo? Por definição. Vamos continuar. Por outro lado, o vetorial P também é perpendicular a P e também é perpendicular a U, mas ele é perpendicular a P, certo? E como P é perpendicular a V e é perpendicular a W, então eu tenho um vetor que é perpendicular a um vetor que é perpendicular a V e a W. Então, esse vetor tem que estar no espaço gerado por V e W. Ou seja, esse vetor tem que ser escrito como uma combinação linear, assim, de V e W. Alfa vezes V mais beta vezes W. Ok? Então, é por isso que esse duplo produto vetorial é uma combinação linear de V e W. O cálculo de alfa e beta está, então, no material escrito que eu deixei para vocês no Google Classroom. Bom, vamos então agora falar da propriedade 8, não, da propriedade 9, tá errado aqui escrito, tá? Vamos falar do sentido de U vetorial V. Então, para isso, vamos usar a regra da mão direita. Então, vamos pegar dois vetores UV e θ, o ângulo formado por eles, como está aqui mostrado nessa figura. O V e θ, o ângulo formado entre eles. Bom, aí nós vamos posicionar a mão, tá? Como tá indicado aqui, os meus 4 dedos juntinhos, apontando em cima do meu vetor U. E o polegar fica esticado, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou
trazer esses meus 4 dedos aqui, vou rotacionar na direção para dentro da minha palma da mão, mas na direção de V, fazer esse sentido como está indicado aqui essa seta. Na hora que eu faço isso, tá? Na hora que eu faço essa rotação, aqui eu tenho essa outra configuração. Para onde o meu polegar está apontando é o sentido do meu produto vetorial, o vetorial V. Isso é muito visto lá em física no 2º grau, no ensino médio. Bom, nos próximos vídeos, nós vamos falar também de uma outra propriedade que é interpretação geométrica do produto vetorial. E também não se esqueçam de ver os vídeos de exercícios referentes a esta aula aqui, que já estão no YouTube, tá? Bom, a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!